Então, o que o paciente chegou no seu consultório, o que você vai fazer com ele? Você vai fazer restauração do campo vibracional do ser humano. O 0,0003% do peso corporal, você vai pegar um cara de 70 quilos, 21 microgramas é de cobre. O comprimento de onda do cobre é 324,7 e constitui o diapasão do organismo. Nós já falamos isso. Você até já escutou um harmônico do cobre. Eu tenho que te dar um harmônico, eu não posso te dar o cobre, porque nem esse aparelho tem capacidade de emitir cobre, porque é muito alta a frequência. Teriam aparelhos especiais para fazer isso. Aí, bom, outro instrumento que nós temos na medicina quântica, que não tem nada a ver com a medicina tradicional, é a microscopia de campo escuro. Você conhece a microscopia de campo claro. Quando você manda examinar, fazer um hemograma, olha a hemácia, isso é microscopia de campo claro. A microscopia de campo claro é a microscopia morta. O sangue já está morto. A microscopia de campo escuro, o sangue está vivo. Você tira a gotinha de sangue no dedo e coloca lá, na hora. Tá? O pai da microscopia de campo escuro moderna se chamava Gunther Anderlein. E ele é o estudo do comportamento de nanopartículas. Você lembra o que é um nano? É um 10 elevado a menos 9. É 1/1000 do metro. 1/1000, é o 10 elevado a menos 9. Denominados organismos pleomórficos. Se você for olhar no grego, pleo, que significa mudança. Morfo, que significa forma. Eles mudam de forma. Começa com os endobiontes e dependendo do meio ambiente, do milieu, ele vai mudando. Tá? Aqui, por exemplo, a microscopia de campo escuro, onde está mostrando que as hemácias estão empilhadas umas com as outras. O fenômeno rolou. Então, isso aqui mostra que ou essa pessoa está desidratada, ou ela está extremamente estressada. E claro que como as hemácias foram feitas para carregar oxigênio na superfície, a superfície dela está bloqueada por esse fenômeno, essa pessoa está com fadiga crônica. Claro que com sangue desse tem que ter fadiga crônica, não tem outro jeito. Porque não tá, ela tem uma hipóxia periférica violenta. Ela está cansada, o músculo está doendo, porque está faltando oxigênio. Aí você vai lá e vê o rolô. Aí você manda ela tomar um copo d'água, por exemplo. Aí 5 minutos depois você repete, você vai ver que a seixa diminuiu. Você falou, se você tomar mais água, você vai melhorar. Ela não acreditava na água. Aí de repente ela acredita, isso mesmo. Poxa, eu não achava que a água fosse tão importante. Aí eu mostro para ela no microscopia de campo escuro. O que um copo d'água bem tomado faz? Aí faz a diferença. O doutor Emoto, ele pegou essa microscopia de campo escuro aqui e começou a estudar a estrutura da água. Por exemplo, isso aqui é uma água nascente. Aí ele pega essa água, ele fotografa a molécula da água nascente na microscopia de campo escuro. A história é muito interessante, que ele estava dando aula em Tóquio para os alunos dele, domingo de manhã. Eles foram até uma represa lá em Tóquio, coletar amostra de água para levar para o laboratório para estudar. E ele coletou uma amostra de água, e nisso chegou até a margem do lago um grupo de monges budistas, que começaram a cantar um mantra. E ele se entreteu com o mantra, e viajou na maionese, foi para outra dimensão, saiu daquela dimensão real que ele estava e viajou com a música. E aí, quando ele voltou, ele não se deu conta que ele já tinha coletado a amostra. Ele coletou de novo. Ele levou para o laboratório. Quando ele chegou no laboratório, ele se deu conta que ele tinha 2 águas. Ele falou, coletei. Nem me dei conta que coletei 2 vezes. Quando ele foi examinar um, examinar outro, elas eram totalmente diferentes. A estrutura da água. Ele falou, poxa, o que aconteceu entre uma e outra? Ah, aqueles monges cantando. Aí ele falou, será que tem interferência? Aí ele começou a estudar a interferência. Ele pegou uma nascente dessa, pôs para escutar rock and roll, heavy metal. 30 minutos. Aí ele fotografa a água, depois que ele escutou rock and roll. Você lembra que a água tem memória? A água tem a propriedade nemática, ela fixa a informação. Nemático significa em grego fixar a informação. Ela tem a capacidade de fixar a informação,
ela agora se desestruturou totalmente. Não é à toa que existe uma relação entre rock and roll e drogas. 70%, 80% do seu cérebro é água. Se você, escutando heavy metal o tempo todo, você desestrutura a água cerebral, o comportamento não pode ser o mesmo. O Dr. Emoto esteve recentemente no Brasil, nós estamos aqui nos bastidores, ele foi falar, depois eu falei, ou vice-versa, não me lembro mais. Nós estamos aqui, inclusive publicamos um livro onde nós somos coautores aqui, ó. Aqui estão todos os convidados que falaram lá sobre visão quântica da medicina. Nós somos coautores do livro. Muito bem. Deixa eu falar outro tema importante para você. Você fala assim, mas quem é que dá energia para isso? Não é só o ATP, não. Eu preciso dos metais. Aqui eu tenho uma enzima, aqui eu tenho um substrato. A enzima tem que atuar no substrato, mas a enzima não atua no substrato sem um catalítico. Esse catalítico é um metal. O metal entra aqui, ó, e faz a enzima reagir com o substrato numa velocidade, às vezes, 10.000 vezes maior. O céu é o limite. Se entrar um metal tóxico aqui, eu prejudico esse mecanismo. E se eu tenho, vamos supor, amálgama na boca, eu estou constantemente contaminando o meu organismo, eu praticamente termino tendo mercúrio na maioria dessas reações. Aí o meu corpo não funciona apropriadamente e ele não vibra como cobre mais. O cátio metálico provoca a energia oscilacional. Então eu tenho uma catálise metaloenzimática. Metaloenzimática. Ou seja, entre o metal e a enzima. Chama-se catálise. Ele é um catalítico. Ele não é destruído na reação. Ele sai como do jeito que ele entrou. Ele só participa e sai. Então esses complexos ou compostos organometálicos estão no corpo inteiro, todo lugar, toda hora, todo momento. Aí você começa a ver a importância dos minerais na sua saúde. A medicina clássica não dá bola. Nem fala sobre isso. Nem fala. Mas a biofísica quântica se preocupa tremendamente com isso. E isso vai ser o diferencial que nós vamos ter. Eu tenho aqui de novo a barreira intermente, eu tenho o cobre, eu tenho o cromo, eu tenho o cobalto, eu tenho o selênio. Existe sempre uma doença, 2, 3, 5, tentando furar essa barreira. São padrões arquetípicos, informações patogênicas e regeneradoras. Eu não tenho só porcaria aqui embaixo. Eu tenho também coisa boa. Que através do RNA mensageiro, através do ribossoma, vai formar a proteína que eu preciso. É assim que é feito. O RNA mensageiro vai ser ativado por algo que sai daqui, passa e fura a barreira intermente, fisiologicamente falando. Ou uma patologia que a barreira intermente não permite passar enquanto ela estiver íntegra. Enquanto ela tiver uma rigidez oscilacional. Vibracional é para coisa macroscópica. Oscilacional é para coisa subatômica. Então, o elétron não vibra, ele oscila. O próton não vibra, ele oscila. Os leptons não vibram, oscilam. Os quarks, quer dizer, é um conjunto, prótons, nêutrons, são quarks, eles oscilam. Tudo que é do átomo para baixo é oscilação. Tudo que é da molécula para cima é vibração. Então nós temos que conversar sobre oscilacional e não vibracional. Os dois são frequenciais. São frequenciais. Então está aqui, ó. No fim a história é essa aqui que você vai levar para casa. Ó. Como é que eu equilibro essa barreira intermentes para não deixar essas patologias saírem, deixar as regeneradoras passarem, e para fazer isso eu tenho que ter um diapasão de cobre. Meu corpo tem que ser um diapasão de cobre, tem que emitir o som do cobre como um todo para eu me harmonizar. Quanto mais próximo eu tiver do cobre, mais saúde eu tenho. Quanto mais longe eu tiver do cobre, mais doente eu sou. Tá? Então esses 4 elementos, o cobre, o cromo, o cobalto e o selênio,
eles trabalham harmonicamente entre eles. Se um desses aqui errar, o número todo está comprometido. Quero que você entenda isso. E esse equilíbrio é do jeito que ele está aqui. Ele é um equilíbrio dinâmico o tempo todo. Ele é dinâmico. Você tem acesso a produtos, oligoelementos, cobre, oligoelemento cromo, oligoelemento cobalto, oligoelemento selênio. Vocês que trabalham da medicina de Rife, que é uma medicina quântica, você tem cartões de barreira. Você pode aplicar no seu paciente doente um cartão de barreira. E ele vai também ajudar a equilibrar isso aí. Você tanto equilibra via oligoelementos, que vocês vão ver aqui, quando você equilibra via já a vibração só pura, só vibracional, só frequencial, melhor dizendo. Só frequencial. Então é bom você ter ideia dessa imagem. Eles trabalham assim, harmonia. O cobre, o cromo, o cobalto e o selênio. Nós estamos te dando uma outra opção. Você vai levar mais um instrumento para dentro dos seus recursos. Você veio aqui buscar um recurso novo, diferente, que ainda não é apresentado para os médicos em geral. Você vai na Alemanha, isso aí é comum. Tem mais de 10 mil médicos trabalhando com isso na Alemanha. Mas aqui no Brasil isso não é comum. Tá? Isso que você está escutando aí, à medida que você escuta isso, isso tem uma repercussão no seu corpo. Essa repercussão tem um nome. Chama-se oscilação parasimpatética. Não tem nada a ver com parasimpático, tá bom? Ela não tem nada a ver com parasimpático. Ela se chama oscilação parasimpatética.